Este livro da Bíblia é tão poderoso que pode transformar sua vida em apenas 30 minutos. E hoje você vai descobrir por que milhares de pessoas choraram ao entender seu verdadeiro significado. Se inscreva no canal agora porque o que você está prestes a ouvir vai mudar a maneira como você enxerga a palavra de Deus. E se você já conhece essa história, tenho certeza que vai revê-la como nunca antes. Você já abriu a Bíblia e sentiu que estava lendo apenas palavras, sem entender o impacto real por trás delas? Muitos cristãos passam anos sem perceber que o livro de Atos dos Apóstolos, o mesmo que você talvez tenha lido de forma superficial, esconde segredos capazes de incendiar sua fé. Este não é apenas um relato histórico, é um manual vivo que mostra como o Espírito Santo age, como a igreja nasceu em meio à perseguição e como homens comuns realizaram milagres que desafiaram impérios. Mas por que esse livro é tão subestimado? Porque muitas igrejas não pregam sobre ele com a profundidade que ele merece. A resposta é chocante, porque ele expõe uma fé que vai muito além do conforto religioso. Ele mostra perseguições, martírios, confrontos com autoridades e, acima de tudo, uma unção sobrenatural que a religião tradicional muitas vezes não sabe explicar. E aqui está o que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Uma análise completa, desde o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes até as viagens missionárias de Paulo, mostrando como cada detalhe se conecta à sua vida hoje. Você vai entender porque os primeiros cristãos eram tão ousados e como você pode ter essa mesma coragem. O verdadeiro significado dos milagres em Atos e por que eles ainda acontecem. A razão pela qual Paulo sofreu tanto e o que isso revela sobre o preço do chamado de Deus. Mas antes de mergulharmos, deixe nos comentários: eu quero entender Atos. Isso vai me mostrar que você está pronto para receber essa revelação. E se você já sentiu que sua fé precisa de um choque de poder, não perca um segundo deste vídeo, porque no final você não vai ver a Bíblia, e muito menos a sua vida espiritual, com os mesmos olhos. Aperte o play e prepare-se. O primeiro segredo está prestes a ser revelado. Antes de mergulharmos nos milagres e nas reviravoltas dramáticas deste livro, você precisa entender o cenário explosivo em que essa história foi escrita. Porque sem esse contexto, você nunca vai captar a verdadeira magnitude do que está prestes a descobrir. O livro de Atos não é uma narrativa solta ou uma coleção de histórias piedosas. Ele foi escrito por Lucas, o mesmo médico e historiador meticuloso que nos presenteou com o evangelho que leva seu nome. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas ignora. Lucas não estava apenas registrando eventos. Ele estava escrevendo uma resposta urgente para um mundo em caos. Imagine a cena. Estamos entre os anos 60 e 90 d.C., décadas após a crucificação de Cristo. O Império Romano domina o mundo com punho de ferro e os judeus vivem sob ocupação militar. Jerusalém ainda está traumatizada pela morte de Jesus e os seguidores dele são vistos como uma seita perigosa, perseguida tanto por Roma quanto pelos líderes religiosos judeus. Foi nesse cenário de sangue, conspirações e revolta que Lucas pegou sua pena. Seu objetivo? Mostrar a um homem chamado Teófilo, possivelmente um oficial romano ou um nobre convertido, que o cristianismo não era uma rebelião política, mas uma revolução espiritual autorizada pelo próprio Deus. Agora, preste atenção neste detalhe crucial. Enquanto os evangelhos focam na vida de Jesus, Atos revela o que aconteceu depois que ele subiu aos céus. É a única obra no Novo Testamento que documenta a transição entre o ministério terreno de Cristo e o nascimento da igreja. E Lucas não acidentalmente escolheu começar com o Pentecostes. Ele estava fazendo uma declaração ousada. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos agora habitava em pescadores, cobradores de impostos e perseguidos.
E esse espírito não os transformou em monges isolados, mas em homens e mulheres que desafiaram impérios, curaram enfermos e viraram o mundo de cabeça para baixo. Mas espere, tem mais. Lucas escreveu Atos como um relato forense, repleto de detalhes geográficos precisos, datas e nomes de autoridades romanas. Por quê? Porque ele sabia que o cristianismo seria julgado não apenas nos tribunais celestiais, mas nos tribunais da história. Cada linha foi meticulosamente elaborada para provar uma coisa: que os apóstolos não estavam inventando lendas. Eles estavam testemunhando fatos, eventos que aconteceram em ruas movimentadas, diante de milhares de testemunhas, muitos dos quais ainda estavam vivos quando o livro circulou. Agora, reflita. Se Atos fosse apenas uma fantasia religiosa, os romanos teriam desacreditado facilmente. Mas, em vez disso, o livro sobreviveu à perseguição, às tentativas de destruição, e hoje é um dos documentos históricos mais bem atestados da antiguidade. E isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Se o Espírito Santo agiu com tanto poder naquela geração, o que ele está esperando para fazer na nossa? Estamos prestes a revelar os protagonistas desta revolução espiritual, homens e mulheres, comuns que se tornaram instrumentos extraordinários nas mãos de Deus. Mas atenção, entender quem eram essas pessoas é crucial, porque revela um princípio divino chocante. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. No centro desta narrativa está Pedro, o pescador impulsivo que negou Jesus 3 vezes. Sim, o mesmo Pedro que fraquejou no pátio do sumo sacerdote se transformou no líder corajoso que enfrentou o Sinédrio. Como isso foi possível? A resposta está no Pentecostes. O homem que antes tremia diante de uma criada recebeu poder do alto para pregar com ousadia e realizar milagres públicos. Pedro personifica a transformação radical que o Espírito Santo opera, de covarde à coluna da fé, de pescador de peixes a pescador de homens. Mas a história não para aí. Estevão, o primeiro mártir, demonstrou uma coragem sobrenatural ao pregar diante de seus assassinos. Seu discurso no capítulo 7 de Atos não foi apenas uma defesa, foi um manifesto teológico que ligou o Antigo Testamento à nova obra de Cristo. Observe como um diácono, encarregado de servir mesas, se tornou o primeiro a selar sua fé com sangue. Isso nos ensina que na economia divina não há ministérios pequenos. Filipe nos mostra outro aspecto fascinante. Enquanto Pedro focava nos judeus, Filipe rompeu barreiras ao evangelizar samaritanos e até um eunuco etíope. Seu ministério revela o plano expansivo de Deus. O evangelho não está confinado a um grupo, etnia ou classe social. A obediência de Filipe em ir para o deserto resultou na conversão de um oficial estrangeiro que levou a fé para a África. Barnabé, o filho da consolação, merece atenção especial. Seu papel como ponte entre Saulo perseguidor e a igreja foi fundamental. Enquanto outros duvidavam, Barnabé viu o potencial no jovem convertido. Isso nos ensina sobre discernimento espiritual e a importância de mentores na fé. Mas nenhuma transformação é mais dramática que a de Saulo de Tarso. O fariseu educado, aos pés de Gamaliel, respirando ameaças contra os cristãos, encontrou o Cristo ressurreto na estrada de Damasco. Observe o paradoxo. O maior perseguidor se tornou o maior missionário. Paulo personifica a graça divina que alcança até o mais improvável dos pecadores. E não podemos esquecer as mulheres como Lídia, a vendedora de púrpura, que se tornou a primeira convertida na Europa. Seu lar se transformou em base missionária, provando que a influência feminina na expansão da igreja foi fundamental desde o início. Cada um desses personagens nos ensina verdades profundas. Pedro mostra que o fracasso não é o fim.
Estevão revela o poder do testemunho intrépido. Filipe demonstra a importância da obediência imediata. Barnabé exemplifica o dom de enxergar potencial nos outros. Paulo prova que nenhum passado é grande demais para a graça. Lídia ilustra como os negócios podem ser plataforma para o reino. Esses homens e mulheres não eram super-heróis. Eram pessoas com falhas como qualquer um de nós. Mas quando cheios do Espírito, tornaram-se canais através dos quais Deus sacudiu o mundo. E aqui está a pergunta que deve estar ecoando em sua mente. Se Deus usou pessoas assim há 2000 anos, o que Ele poderia fazer através de você hoje? A resposta começa quando entendemos os eventos cruciais que moldaram essas vidas. E é exatamente sobre isso que falaremos no próximo tópico, onde revelaremos os 5 momentos que definiram não apenas suas histórias, mas o curso do cristianismo. Não perca o que vem a seguir, porque esses eventos contêm princípios que, ainda hoje, podem revolucionar sua caminhada com Deus. Agora chegamos ao coração pulsante do livro de Atos. Os momentos decisivos que transformaram um pequeno grupo de discípulos assustados em um movimento capaz de abalar os alicerces do Império Romano. Estes não são meros eventos históricos, mas pontos de inflexão divinos que estabeleceram padrões para a ação de Deus em todas as gerações subsequentes. O primeiro e mais crucial desses eventos foi a ascensão de Jesus no capítulo 1. Este momento, muitas vezes negligenciado, é na verdade fundamental. Enquanto os discípulos ainda esperavam um reino político terreno, Jesus os comissionou com palavras que ecoariam através dos séculos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, até aos confins da terra. Observe a sequência divina. Primeiro o poder, depois a testemunha. Muitos hoje invertem esta ordem, tentando testemunhar sem o poder do Espírito. A ascensão marcou a transição entre o ministério terreno de Cristo e seu governo celestial. Ele não partiu para se ausentar, mas para reinar e derramar seu Espírito. 10 dias depois, no capítulo 2, ocorreu o evento que mudaria para sempre a história da redenção, o Pentecostes. Este não foi um mero derramamento espiritual, mas o cumprimento de profecias antigas e a inauguração de uma nova era. As línguas de fogo não eram apenas um sinal visível, mas um símbolo da natureza purificadora e unificadora do Espírito. A multidão internacional presente em Jerusalém testemunhou algo nunca visto antes. Galileus e letrados falando com fluência em línguas estrangeiras. Mas o verdadeiro milagre não estava nas línguas, e sim no conteúdo da mensagem. As grandezas de Deus. Pedro, transformado pelo poder do alto, pregou o primeiro sermão da era da igreja, resultando em cerca de 3.000 conversões. O Pentecostes estabeleceu o padrão para todo avivamento genuíno, pregação ousada, convicção de pecado e conversões em massa. O capítulo 3 registra outro ponto de virada, a cura do homem coxo na Porta Formosa. Este milagre, intencionalmente, ocorreu no templo, no horário de oração, diante de centenas de testemunhas. Por quê? Para demonstrar que a autoridade espiritual agora não estava mais no sistema sacerdotal, mas nos discípulos de Jesus. Observe como Pedro recusa qualquer glória pessoal. Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Este milagre provocou a primeira grande perseguição, mostrando que sinais e sofrimento frequentemente caminham juntos na obra de Deus. No capítulo 5, temos o solene episódio de Ananias e Safira, um evento que muitos evitam discutir, mas que estabeleceu um princípio eterno. Deus não tolera hipocrisia em sua igreja. A morte instantânea do casal, que mentiu ao Espírito Santo, enviou um tremor de temor por toda a comunidade cristã primitiva.
Este julgamento divino, embora severo, foi necessário para preservar a pureza da Igreja em seus dias formativos. O capítulo 8 marca uma expansão estratégica, a perseguição que dispersou os crentes para além de Jerusalém. O que parecia uma derrota era, na verdade, o cumprimento do plano missionário de Deus. Filipe pregou em Samaria, quebrando barreiras étnicas seculares. A conversão do etíope mostrou que o evangelho não conhece fronteiras geográficas. Enquanto isso, o capítulo 9 registra o evento mais improvável de todos, a conversão de Saulo, o perseguidor-chefe da igreja. Na estrada para Damasco, o patrocinador, ressuscitado, confrontou Saulo com uma pergunta pessoal: por que me persegues? Esta revelação de que Jesus se identifica com sua igreja mudaria para sempre a teologia de Paulo. O capítulo 10 traz outra revolução: a visão de Pedro e a conversão de Cornélio. A queda do lençol com animais impuros simbolizava o fim das barreiras entre judeus e gentios. Quando o Espírito caiu sobre Cornélio e sua família, antes mesmo do batismo nas águas, ficou claro que Deus não faz acepção de pessoas. Este evento pavimentou o caminho para a missão aos gentios. O capítulo 15 registra o crucial concílio de Jerusalém, onde se decidiu que os gentios não precisavam se tornar judeus primeiro para serem cristãos. Esta libertação do legalismo permitiu que o evangelho se espalhasse sem obstáculos culturais. Finalmente, a viagem missionária de Paulo no capítulo 16 marca a expansão do evangelho para a Europa. A conversão de Lídia, o carcereiro de Filipos e muitos outros, mostrava que o evangelho transformava todas as classes sociais. Os eventos em Atos não são narrativas aleatórias, mas marcos cuidadosamente posicionados para mostrar o avanço estratégico do reino. Cada um contém princípios para a igreja de hoje, desde o poder pentecostal até a expansão transcultural. E o mais impressionante, esta história ainda está sendo escrita através de todos que, cheios do mesmo Espírito, continuam esta missão inacabada. O livro de Atos não é simplesmente um registro histórico, é um testemunho vibrante do poder sobrenatural de Deus operando através de pessoas comuns. Os milagres descritos nestas páginas não são elementos decorativos da narrativa, mas sinais divinos estrategicamente posicionados para validar a mensagem do Evangelho e demonstrar a continuidade da obra de Jesus através de seus discípulos. Cada prodígio, cada cura, cada intervenção sobrenatural carrega profundas lições teológicas e práticas para a igreja de todas as eras. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, Atos 2, estabelece o padrão para todos os demais milagres. As línguas como de fogo e a capacidade sobrenatural de falar em idiomas desconhecidos não foram meros fenômenos espetaculares, mas sinais concretos de que Deus estava inaugurando uma nova era. O vento impetuoso ecoava a criação quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora ele pairava sobre a igreja nascente. As línguas de fogo lembravam o fogo do Sinai, mas com uma diferença crucial. Enquanto no Monte Sinai, Deus desceu sobre um lugar, no Pentecostes, ele desceu sobre pessoas. Este milagre fundacional mostra que o sobrenatural não é opcional na vida da igreja, é sua marca registrada. A cura do homem coxo na Porta Formosa, Atos 3, revela princípios eternos sobre o poder divino. Observe os detalhes. Este homem estava aleijado desde o nascimento, conhecido por todos como mendigo, impossibilitado de entrar no templo. Sua cura instantânea, não gradual, ocorreu em um local público, no horário de maior movimento, diante de testemunhas que o conheciam há décadas.
Pedro não realizou este milagre através de técnicas ou métodos humanos, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O resultado foi duplo: conversões em massa e perseguição imediata. Este padrão se repete ao longo de Atos, onde o poder de Deus se manifesta, tanto o avivamento quanto a oposição se intensificam. Os milagres através de Paulo em Éfeso, Atos 19, merecem atenção especial. Os lenços e aventais que tocavam seu corpo eram levados aos enfermos, que eram curados. Este fenômeno incomum mostra que Deus às vezes usa métodos que desafiam nossa compreensão teológica sistemática. Paralelamente, vemos o fracasso dos exorcistas ambulantes que tentaram imitar o ministério de Paulo sem ter seu relacionamento com Cristo. O episódio termina com muitos convertidos, queimando publicamente seus livros de magia, um valor equivalente a 50.000 dias de trabalho. Este milagre demonstra o poder transformador do Evangelho sobre sistemas de ocultismo e feitiçaria. A ressurreição de Dorcas, Atos 9, apresenta outro aspecto crucial. Esta mulher era conhecida por suas boas obras e ajuda aos pobres. Quando Pedro a ressuscitou, o texto diz que ele se pôs de joelhos e orou. Não havia fórmula mágica, apenas dependência total de Deus. O resultado foi que muitos creram no Senhor. Os milagres em Atos nunca são fins em si mesmos. Sempre apontam para Cristo e resultam em conversões. O juízo sobre Herodes Agripa, Atos 12, mostra que o poder de Deus também se manifesta em julgamento. O rei que perseguiu a igreja e matou Tiago foi consumido por vermes e morreu porque não deu glória a Deus. Este evento lembra que o mesmo Deus que cura e abençoa também julga a soberba e a oposição ao seu povo. Os milagres em Atos seguem padrões discerníveis. Sempre glorificam a Cristo, não os instrumentos humanos. Frequentemente ocorrem em contextos de perseguição ou oposição, resultam em expansão do Evangelho e conversões. São realizados por pessoas cheias do Espírito, não por técnicas. Frequentemente desafiam estruturas de poder religiosas e políticas. A questão crucial que se impõe é: por que esses milagres parecem mais frequentes e poderosos do que em muitas igrejas contemporâneas? A resposta pode estar na qualidade da vida espiritual dos primeiros discípulos, seu compromisso radical, sua unidade, sua disposição para o sofrimento e, acima de tudo, sua dependência total do Espírito Santo. Os milagres de Atos, não. Eram espetáculos para entreter multidões, mas sinais que autenticavam a mensagem do reino e demonstravam a superioridade de Cristo sobre todos os poderes. O livro de Atos termina abruptamente, sem um fechamento formal. Talvez porque esta história de milagres e maravilhas deva continuar sendo escrita através da igreja de todas as gerações, inclusive a nossa. Os mesmos sinais, o mesmo poder, o mesmo Espírito estão disponíveis hoje para aqueles que, como os primeiros discípulos, estão dispostos a pagar o preço de uma vida completamente consagrada ao avanço do reino. O livro de Atos não é um mero relicário histórico contendo recordações de um passado glorioso. É um manual vivo que pulsa com princípios atemporais para a vida espiritual contemporânea. Ao examinarmos minuciosamente estas páginas sagradas, descobrimos verdades transformadoras que desafiam nossa complacência religiosa e nos convocam a uma experiência autêntica com o Deus vivo. Cada episódio, cada discurso, cada milagre contém camadas de significado prático para o crente do século XXI. A primeira e mais fundamental lição é o padrão pentecostal para o poder espiritual. O derramamento do Espírito Santo no capítulo 2 não foi um evento isolado reservado aos primeiros discípulos, mas estabeleceu um paradigma para todos os que desejam testemunhar eficazmente.
Observe a sequência inegociável. Os discípulos obedeceram a ordem de esperar em Jerusalém, permaneceram unidos em oração e súplica, e então receberam o poder do alto. Este modelo revela que o verdadeiro avivamento nunca é produto de manipulação emocional ou técnicas humanas, mas resultado da submissão paciente à soberania divina. A igreja contemporânea, ávida por resultados imediatos, precisa reaprender esta lição elementar. Não podemos fabricar o sobrenatural, mas devemos nos posicionar para recebê-lo nos termos de Deus. A transformação radical de Pedro oferece outra lição crucial sobre o caráter cristão. O mesmo homem que negou Jesus por medo de uma criada, Lucas 22, 56, 60, tornou-se o pregador intrépido que enfrentou o Sinédrio, Atos 4, 19, 20. O que causou esta mudança? Não foi treinamento retórico ou autoajuda, mas o poder transformador do Espírito Santo. Esta verdade liberta aqueles que se veem prisioneiros de suas fraquezas. Deus especializa-se em transformar covardes em corajosos, quando estes se rendem completamente à sua obra. A vida de Pedro prova que nossas falhas não definem nosso futuro quando colocadas nas mãos do Redentor. A história de Ananias e Safira, Atos 5, confronta nossa tendência ao ritualismo vazio. Este episódio severo ensina que Deus valoriza a integridade acima da aparência de piedade. Num contexto cultural que frequentemente privilegia a forma sobre o conteúdo, a igreja precisa recuperar o temor saudável ao Senhor que mantém nossa espiritualidade autêntica. A lição é clara. É melhor ser honestamente imperfeito do que hipocritamente perfeito. A expansão missionária em Atos revela princípios indispensáveis para a evangelização contemporânea. Quando Filipe foi enviado ao deserto para encontrar um único homem, Atos 8, 26, 40, aprendemos que a obediência a direções aparentemente ilógicas pode levar a encontros divinamente orquestrados. A conversão do carcereiro de Filipos, Atos, e 16, 25, 34, mostra que o testemunho alegre, em meio ao sofrimento, Paulo e Silas cantando na prisão, pode ser mais eficaz que sermões elaborados. Estas narrativas desafiam nossa dependência excessiva de métodos e programas, lembrando-nos que o Espírito Santo ainda guia seus servos a encontros estratégicos. O Concílio de Jerusalém, Atos 15, oferece um modelo atemporal para resolver conflitos doutrinários. Observe como os líderes buscaram nas Escrituras, Veto 15, 18, consideraram a experiência missionária, Veto 12, e buscaram a orientação do Espírito, Veto 28, antes de tomar sua decisão. Num tempo de polarizações eclesiais, este processo equilibrado, que honrava tanto a verdade bíblica quanto a liberdade cristã, permanece como paradigma para a unidade na diversidade. A vida de Paulo ilustra de maneira vívida o custo do discipulado genuíno. Seu sofrimento por Cristo, 2 Coríntios 11, 23, 28, ecoa Atos, não era sinal de fracasso, mas de fidelidade. Numa era obcecada por conforto e autopreservação, a biografia paulina nos confronta com uma verdade esquecida. O verdadeiro ministério frequentemente envolve sofrimento, e a cruz não é apenas um símbolo, mas uma realidade experiencial para quem segue Cristo radicalmente. As viagens missionárias demonstram a estratégia divina para a expansão do reino. Começar nas sinagogas, aos judeus primeiro, focar em centros urbanos, as cidades influenciavam as regiões, estabelecer líderes locais e seguir em frente. Este padrão desafia tanto o comodismo paroquial quanto o ativismo sem estratégia, que marcam muitas iniciativas missionárias contemporâneas. A oração como fio condutor em Atos, mencionada mais de 30 vezes, revela sua prioridade absoluta na vida da igreja primitiva. Eles não oravam quando tinham tempo, faziam tempo para orar.
mesmo sob ameaça de morte. Atos 4, 23, 31. Esta devoção inabalável à oração explica sua eficácia espiritual, contrastando fortemente com a superficialidade devocional de muitos crentes hoje. Finalmente, o livro inteiro testemunha que o cristianismo autêntico é uma fé comunitária, não individualista. A koinonia, comunhão dos primeiros crentes, Atos 2, 42, 47, incluía compartilhar recursos, refeições, ensino e adoração. Numa cultura cada vez mais atomizada, a igreja é chamada a encarnar esta realidade contracultural, uma comunidade de amor sacrificial que atrai outros a Cristo pelo seu testemunho coletivo. Estas lições não são teorias abstratas, mas verdades práticas testadas no laboratório da experiência cristã primitiva. Elas nos convidam a perguntar: estamos dispostos a pagar o preço para viver o cristianismo no poder do Espírito como fizeram os primeiros discípulos? A resposta a esta pergunta determinará se o livro de Atos permanecerá como um monumento histórico ou se tornará um espelho refletindo a vitalidade da igreja contemporânea. O livro de Atos dos Apóstolos não existe isoladamente nas Escrituras. Ele é o elo vital que conecta os evangelhos às epístolas, formando uma ponte teológica indispensável para compreendermos a unidade da revelação bíblica. Quando examinamos Atos à luz de todo o cânon sagrado, descobrimos uma tapeçaria intricada de referências intertextuais que revelam a mente soberana de Deus, orquestrando cada detalhe da história da redenção. A conexão mais evidente é com o Evangelho de Lucas, pois ambos foram escritos pelo mesmo autor, médico e historiador. O prólogo de Atos 1:1-2 faz referência explícita ao primeiro livro, Lucas, indicando que Atos é sua sequência intencional. Enquanto Lucas registra tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, Atos 1:1, Atos documenta o que Jesus continuou a fazer através de sua igreja pelo Espírito Santo. Esta relação mostra que a obra de Cristo não terminou na cruz. Ela apenas mudou de fase, com a igreja se tornando seu corpo operante na terra. As inúmeras citações do Antigo Testamento em Atos revelam como os apóstolos entendiam os eventos da nova era à luz das promessas veterotestamentárias. O sermão de Pedro no Pentecostes, Atos 2, está repleto de referências a Joel, Salmos e os profetas, demonstrando que o derramamento do Espírito era cumprimento de antigas profecias, não uma novidade desconectada. Estevão, em seu discurso perante o Sinédrio, Atos 7, faz uma releitura radical da história de Israel para mostrar como eles rejeitaram seus libertadores, padrão que culminou na rejeição de Cristo. Estas conexões mostram que o cristianismo não é uma religião nova, mas o cumprimento da antiga aliança. As viagens missionárias de Paulo em Atos encontram seu paralelo teológico em suas epístolas. Por exemplo, o Concílio de Jerusalém, Atos 15, é ecoado na argumentação de Gálatas 2 sobre a liberdade cristã da lei mosaica. Os eventos em Filipos, Atos 16, iluminam a exortação de Paulo aos filipenses para brilhar como astros no mundo. Filipenses 2:15. Estas interconexões mostram que a teologia paulina nasceu não em gabinetes acadêmicos, mas no cadinho da experiência missionária registrada em Atos. O livro de Atos também estabelece as bases históricas para compreendermos as cartas pastorais. As despedidas emocionais de Paulo aos anciãos de Éfeso, Atos 20, preparam o leitor para as exortações em 1 e 2 de Timóteo sobre o cuidado pastoral. As prisões de Paulo em Atos fornecem o pano de fundo para suas epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão.
Profundamente significativa é a conexão entre o Pentecostes em Atos 2 e a Torre de Babel em Gênesis 11. Enquanto Babel representa a divisão da humanidade por causa do orgulho humano, o Pentecostes mostra a unificação pelo Espírito, pessoas de todas as nações ouvindo as grandezas de Deus em suas próprias línguas. Esta inversão teológica revela que em Cristo as maldições da queda estão sendo revertidas. O martírio de Estevão, Atos 7, ecoa o de Jesus em Lucas 23. Ambos perdoam seus executores, entregam seu espírito a Deus e morrem com uma visão celestial. Estas semelhanças não são acidentais, mas mostram como os seguidores de Cristo são chamados a reproduzir seu caráter, mesmo no sofrimento. As visões de Pedro, Atos 10, e Paulo, Atos 16, 18, 22, continuam o padrão de comunicação divina visto nos profetas do Antigo Testamento e nos sonhos do Evangelho da infância. Mateus 1 a 2, Lucas 1, 2. Isto demonstra que Deus continua a guiar seu povo de maneira sobrenatural, embora sempre em conformidade com a revelação escriturística já estabelecida. A jornada de Paulo para Roma, Atos 27 e 28, contém ecos literários da história de Jonas. Ambos envolvem uma tempestade, um prisioneiro que dorme profundamente, e um milagre que leva os pagãos ao temor de Deus. Estas conexões mostram que Lucas estava conscientemente apresentando Paulo como um profeta missionário no molde dos antigos profetas de Israel. O final abrupto de Atos, com Paulo pregando em Roma com toda a intrepidez, sem impedimento algum, 28:31, encontra seu cumprimento teológico nas epístolas paulinas escritas de Roma, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Este final aberto sugere que a história da Igreja continua a ser escrita através dos séculos, com cada geração chamada a acrescentar seu capítulo de fidelidade ao legado apostólico. Estas conexões intertextuais transformam Atos de um mero relato histórico em uma peça central do quebra-cabeça bíblico. Elas mostram que a Bíblia não é uma coleção desconexa de livros, mas uma narrativa unificada da redenção, com Atos servindo como pivô entre as promessas do Antigo Testamento, seu cumprimento em Cristo nos Evangelhos e sua aplicação pela Igreja nas epístolas. Compreender estas ligações é essencial para uma hermenêutica equilibrada que vê Cristo como o fio escarlate que une toda a Escritura. O livro de Atos, apesar de seu caráter inspirado e autoritativo, não é um relato simplista ou dogmático que elimina todas as ambiguidades. Pelo contrário, ele preserva deliberadamente certas tensões teológicas e questões não resolvidas que continuam a desafiar e enriquecer a reflexão da Igreja através dos séculos. Estas controvérsias não são falhas na narrativa, mas oportunidades divinamente permitidas para exercitarmos a humildade hermenêutica e o discernimento espiritual. Uma das questões mais debatidas é a natureza do batismo no Espírito Santo e sua relação com a conversão. O padrão em Atos é notavelmente variado. No Pentecostes, capítulo 2, o Espírito vem após a ascensão de Jesus. Em Samaria, capítulos 8, os crentes são batizados no Espírito depois da fé, através da imposição de mãos dos apóstolos. Em Cesareia, capítulo 10, Cornélio e sua família recebem o Espírito antes do batismo nas águas. Em Éfeso, capítulo 19, discípulos que só conheciam o batismo de João são rebatizados e então recebem o Espírito. Esta diversidade de experiências desafia tentativas de sistematização rígida e sugere que Deus opera de maneiras distintas, em contextos diferentes, mantendo a soberania do Espírito sobre fórmulas humanas.
A questão do falar em línguas, como evidência inicial do batismo no Espírito, também permanece controversa. Enquanto ocorre claramente no Pentecostes e com Cornélio, o texto não menciona explicitamente este fenômeno na experiência dos samaritanos ou de Paulo. Esta ausência de uniformidade levanta questões sobre se as línguas devem ser consideradas um sinal normativo para todos os crentes ou uma manifestação contextual do Espírito. O tratamento da lei mosaica na igreja primitiva apresenta outra área de tensão. O Concílio de Jerusalém, capítulo 15, isenta os gentios da circuncisão, mas recomenda que se abstenham de certas práticas. No entanto, Paulo continua a circuncidar Timóteo, capítulo 16, por causa dos judeus, enquanto se recusa a circuncidar Tito, Gálatas 2. Estas aparentes inconsistências revelam a complexidade da transição do judaísmo para o cristianismo gentílico e desafiam leituras simplistas da relação entre a antiga e a nova aliança. A questão da predestinação versus livre-arbítrio emerge em várias passagens. Quando Lucas afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, 13:48, como conciliar esta declaração com os apelos universais ao arrependimento que permeiam o livro? O equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana permanece um mistério que Atos apresenta sem resolver completamente. O papel das mulheres na igreja primitiva também suscita debates. Figuras como Lídia, Priscila, as 4 filhas profetisas de Filipe e Febe, mencionada em Romanos 16, demonstram uma participação ativa que desafiava os padrões culturais da época. No entanto, a ausência de mulheres entre os 12 e entre os anciãos mencionados em Atos 14:23 levanta questões sobre os limites deste envolvimento no governo eclesiástico. A questão não resolvida mais intrigante talvez seja o significado do final abrupto de Atos. Por que Lucas termina sua narrativa com Paulo sob prisão domiciliar em Roma, sem relatar seu julgamento final ou martírio? Alguns sugerem que isto mostra o foco de Lucas na expansão do Evangelho até os confins da terra, Roma representando este objetivo, não na biografia individual de Paulo. Outros veem neste final uma convocação tácita para que cada geração continue escrevendo a história inacabada da missão da igreja. A relação entre milagres e ministério também permanece aberta à interpretação. Enquanto os apóstolos realizam sinais poderosos, figuras como Tiago, morto por Herodes em 12:2, não são poupadas do sofrimento. Esta tensão entre proteção divina e martírio desafia teologias que prometem apenas prosperidade ou isenção de sofrimento para os fiéis. O tratamento da escravidão em Atos, como na história de Onésimo em Filemão, conectada a Atos 19, mostra a abordagem paradoxal do Evangelho. Enquanto não promove uma revolução social imediata, semeia princípios que inevitavelmente corroem instituições opressivas. Esta tensão entre transformação pessoal e estrutural continua relevante hoje. A questão da salvação de judeus não cristãos também permanece em aberto. A declaração de Pedro de que não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, 4:12, contrasta com sua afirmação sobre Deus aceitar quem o teme em qualquer nação, 10:35. Como conciliar a exclusividade de Cristo com a misericórdia universal de Deus? Finalmente, a ausência de instruções detalhadas sobre organização eclesiástica em Atos é notável. A igreja parece oscilar entre estruturas informais, 2:42-47, e formas mais institucionalizadas, 14:23, sugerindo que o Espírito prefere manter certa flexibilidade adaptativa conforme os contextos culturais. Estas controvérsias não são acidentais, mas pedagogicamente divinas.
Elas nos impedem de reduzir a fé cristã a um sistema dogmático rígido e nos convidam a uma postura de humildade interpretativa. Atos não resolve todas as questões teológicas, mas nos orienta a buscar equilíbrio entre convicção bíblica e abertura ao mover soberano do Espírito que sopra onde quer. João 3:8. Nesta tensão criativa entre o estabelecido e o dinâmico, encontramos espaço tanto para a firmeza doutrinária quanto para a surpresa divina. Ao chegarmos ao término desta jornada através do livro de Atos, não podemos simplesmente fechar as páginas e seguir adiante como se nada tivesse acontecido. Este livro foi escrito não para entreter, mas para transformar, não para informar, mas para incendiar corações com a mesma paixão que moveu os primeiros discípulos. A narrativa pode ter terminado, mas a história que ela começou continua, sendo escrita hoje, e você é um dos personagens que Deus está chamando para esta obra extraordinária. O que você fará com estas verdades que acabou de descobrir? Permitirá que elas permaneçam como conhecimento teórico ou se levantará para vivê-las com a mesma ousadia dos apóstolos? Lembre-se, os homens e mulheres de Atos não eram super-heróis. Eram pessoas comuns como você e eu, que simplesmente se renderam completamente ao poder do Espírito Santo. A mesma unção que capacitou Pedro a pregar com autoridade, Estevão a perdoar seus assassinos e Paulo a enfrentar tempestades e prisões está disponível para você hoje. Não é uma questão de capacidade humana, mas de disponibilidade divina. Observe como o livro de Atos termina de maneira aberta. Paulo pregando em Roma, com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Este final abrupto é profundamente significativo. É como se Lucas estivesse passando o bastão para as gerações futuras. A história não terminou com os apóstolos. Ela continua através de todos os que se dispõem a ser testemunhas de Jesus, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora é sua vez de pegar este bastão e correr com ele. Mas como responder a este chamado na prática? Primeiro, permita que o Espírito Santo faça em você o mesmo que fez nos discípulos. Encha-o de poder para ser testemunha. Isto começa com um compromisso renovado de oração e busca da presença de Deus. Os primeiros cristãos não tentaram fazer a obra com suas próprias forças. Eles esperaram no Espírito e foram revestidos do alto. Você também precisa deste revestimento de poder. Segundo, abra seus olhos para as oportunidades missionárias ao seu redor. Sua Jerusalém pode ser seu bairro, local de trabalho ou círculo familiar. Sua Judéia e Samaria podem ser os grupos marginalizados ou diferentes de você em sua cidade. Os confins da terra podem estar esperando por você em campos missionários ou mesmo em comunidades online. Deus está chamando você para ser sua testemunha em todas estas esferas. Terceiro, prepare-se para enfrentar oposição com a mesma firmeza dos primeiros cristãos. A promessa não é de ausência de perseguição, mas de presença divina no meio dela. Quando Pedro e João foram ameaçados pelo Sinédrio, eles não pediram para sair da luta, mas para falarem com mais ousadia. Atos 4:29. Esta deve ser nossa oração também. Finalmente entenda que você não está sozinho nesta missão. Assim como os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, Atos 2:42, você também precisa estar conectado a um corpo de crentes fiéis. A vida cristã não foi feita para ser vivida isoladamente, mas em comunidade. O desafio que Atos nos lança é claro. Continuaremos nós a história que os apóstolos começaram? Manteremos a chama do Evangelho acesa em nossa geração? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
que encheu os primeiros discípulos no Pentecostes, que transformou o mundo mediterrâneo no primeiro século. Este mesmo Espírito vive em você hoje. Não deixe que este momento passe sem uma resposta pessoal. Levante-se agora mesmo e faça esta oração com fé. Senhor Jesus, assim como enviaste teus discípulos, envia-me a mim. Enche-me do teu Espírito Santo. Usa-me para levar tua salvação aos que estão perdidos. Dá-me a coragem de Pedro, a paixão de Paulo, a fidelidade de Lídia e a disposição de Estevão para sofrer por ti. Escreva minha história como parte desta grande narrativa que começou em Atos e continua até hoje. E agora, antes de encerrarmos, quero lhe pedir 3 coisas. Primeiro, compartilhe nos comentários como esta jornada por Atos impactou sua vida. Segundo, inscreva-se no canal para continuarmos esta caminhada juntos através de outros livros da Bíblia. Terceiro, envie este vídeo para alguém que precisa desta mensagem transformadora. A história da igreja ainda está sendo escrita. Que sua vida seja um capítulo digno desta grande narrativa. Que quando as gerações futuras lerem sobre nossa época, possam dizer de nós o que dizemos dos primeiros cristãos. Eis aqui os que viraram o mundo de cabeça para baixo. Atos 17:6. A decisão está em suas mãos. Que Deus lhe dê graça para cumpri-la fielmente. Se você foi impactado por esta mensagem, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais estudos profundos como este. Cada inscrição e like ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Clique no botão de like para fortalecer este trabalho e marque nos comentários. Quero mais estudos bíblicos. Que o Senhor continue abençoando sua vida e revelando sua verdade através das Escrituras. Até o próximo vídeo.